encontro, né? Começamos a comer um saquinho de sal, já estamos começando a nos conhecer. Vamos abrir a nossa Bíblia. E está um antigo amigo nosso, né, que eu vim para o retiro com ele, que é o pastor Marivaldo, e tantos outros amigos. Tem uns que eu encontro, você está lembrado de mim? Eu falo do rosto, mas não lembro do nome, porque é bastante tempo, né? Vamos abrir a Bíblia em Marcos, depois desses hinos de missões aí, vou te contar, né? Mexe com a gente. Esses hinos que nós ouvimos, do grupo cantando também, eu já estava querendo de Deus compartilhar com vocês alguma coisa relacionada a isso. Marcos capítulo 10, nós vamos ler do verso 17 e 18, e como ontem conserva a Bíblia aberta, porque se eu for ler tudo aqui, e depois eu vou ler de novo, já ministramos, né? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos pelo poder e autoridade do teu nome, confessando que o Senhor manifestou em carne para desfazer e destruir todo o poder das trevas. Cremos no poder do fruto e no poder dos dons do Espírito Santo. Cremos que o Espírito Santo se manifesta para um fim proveitoso, e que nesta noite a manifestação do Espírito Santo na nossa vida seja com um princípio bíblico: consolar, encorajar e edificar as nossas vidas. Aceita a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos que Jesus entrou numa terra. Quando pisou na terra, saiu um homem endemoniado e caiu aos pés dele. Agora aqui, pondo-se a caminho, ele está ministrando, correu para ele um homem, outras traduções falam um jovem, e ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Hoje eu estava lembrando e conversando, eu estava indo visitar a dona Jocobede, e estava com o pastor José Pimenta, e eu estava lembrando quando se fala assim, bom mestre. E eu lembrei para ele que tem um salmo que fala assim: provai e vede que o Senhor é bom, e que a sua misericórdia dura para sempre. Como uma pessoa pode falar que Deus é bom se não provou? Provai e vede que Deus é bom. Mas esse moço vem e chama ele e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Alguém aqui fez ou está fazendo algo para herdar a vida eterna, ou já foi feito? Já foi feito. Agora Jesus já veio para morrer por nós, mas ele perguntou: o que eu farei para dar vida eterna? Porque rico pensa que a salvação é pelas obras. E sempre quando eu andava com Ted Armes, ele falava assim: Deus nos chamou não para praticar, não para ser salvo pelas boas obras, está lá em Romanos. Deus nos salvou para praticar as boas obras. Então essas conotações é muito importante para que nós vemos princípios da palavra de Deus que muitas vezes são quebrados e Cristo corrige, né? Quando ele disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Tu sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudará alguém, honra o teu pai e tua mãe. Ele
porém, respondeu e disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Agora é interessante dele dizer que guardou, e ele está diante daquele que foi o único que praticou e viveu. Porque se alguém tropeçar no mandamento, tropeçou em toda a lei. Agora Jesus, ele sabe evangelizar, ele sabe trabalhar, ele sabe confrontar. E quando ele está aqui, que ele perguntou: sabes os mandamentos? Ele declarou: e honrará pai e mãe. Jesus, porém respondeu e disse: mestre, isso eu guardei desde a mocidade. Jesus, olhando para ele, tem uma tradução diz fixando os olhos nele. Aqui disse: Jesus, olhando para ele, o amor. A disciplina é um ato de amor. Deus ama aquele realmente que é disciplinado, é um ato do amor de Deus. Disciplina é demonstração do amor de Deus. E aqui ele o amou e disse: te falta uma coisa. Ah, meus irmãos, para aquele rapaz faltava uma coisa, só uma coisa. E ele vira para ele e disse: te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dê aos pobres. Olha o negócio que Jesus quer fazer com ele: dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. É um bom negócio? Vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. Aquele rapaz, quando foi amado, poderia dizer assim, bateu o olho e amou ele. E Jesus já faz uma proposta para ele, que ele pode ser uma bênção no ministério, uma bênção nas minhas mãos. Depois vou fazer umas colocações para vocês aqui, do que eu entendo e do que Deus como me trata, e como Ele trata as pessoas. E Jesus, olhando o amor, disse: te falta uma coisa, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado, no outra tradução, entristecido por esta palavra, retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Eu uso alguma força de expressão nessa escolha desse homem. Eu aprendi e estou ensinando, principalmente onde eu tenho ido, no norte de África, nas aldeias, e também em vários outros países, ou na Europa, ou seminários. Eu tenho ensinado que eu sou, você é, e nós somos resultado da nossa escolha. Às vezes transferimos muita culpa para os outros, mas nós somos resultado da nossa escolha. Ele fez uma proposta, um negócio tremendo para esse rapaz. Eu não recebi essa proposta de Deus, Pedro não recebeu, e você vai ver que ele não tinha recebido, que ele fica meio contrariado e dá uma prensa também em Jesus numa palavra. Mas esse rapaz deu as costas para Jesus, na proposta que ele fez. Porque dentro da chamada de Deus, aqui nós vemos que ele queria: o que eu faço para ser salvo? Ele vai fazer tudo. Agora ele falou: te falta uma coisa. No versículo, e terás um tesouro no céu, vem e segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Então, materialismo para ele, diante da promessa futura,
da bênção de Deus, para ele, com sua ganância, com seu apego, com seu materialismo, ele deu as costas para Jesus. Quantas pessoas, na hora de ser chamado, porque toda a bênção de Deus é condicionada, e na hora não usam mais, antigamente os 40 e poucos anos, usava assim: nós somos salvos, se queremos ser usados, queremos ser abençoados, temos que pagar um preço. E tem pessoas, eu preguei num seminário uma vez, muitos anos atrás, poderia até dizer o nome, que é treinamento de obreiro, e quando eu estava pregando a respeito de chamada, a respeito de renúncia, a respeito de entrega, e esse rapaz levantou na reunião e disse: esse evangelho que o senhor está pregando eu não conheço muito não, porque o que eu aprendi, Jesus já fez tudo e nós não precisamos fazer mais nada. Então não precisa ir por todo mundo e pregar o evangelho, não precisa ir às nações e fazer discípulos, não precisa mais buscar santidade e consagração vivida no altar. Aí eu falei para ele assim: e mostra a Bíblia que você estuda, porque na minha é diferente. Eu tenho uma Bíblia que me fala assim a respeito de apóstolo São Paulo. Ele mostra as renúncias, ele mostra a entrega, ele mostra a disposição, e ele fala alguma coisa: eu não tenho a minha vida por preciosa, mas se cumpre em mim a vocação que eu tenho em Cristo Jesus. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para a soberana vocação. De quê? Da chamada. Tem provação? Tem. Tem luta? Tem. E quando eu leio a defesa apostólica de Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 10, eu gosto muito do capítulo 11 de 1 Coríntios, quando ele declara: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quando eu comecei a ler, principalmente quando fui para a floresta estudando a Bíblia, eu falei: puxa vida, esse cara é muito abusado, esse cara é muito ousado. Para ele dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, eu vou ter que rever muitas coisas na Bíblia Sagrada. Mas quando ele começa a fazer a declaração dele, quando manifesta falsos apóstolos, falsos profetas, e as pessoas estão infiltrando no meio do povo de Deus, e ele declara: eles são apóstolos, eu também sou, muito mais em trabalho, muito mais em açoite, muito mais em perseguição, muito mais em prisão. E ele vai dando as coisas que nessa geração, se Paulo aparecesse e desse um testemunho desse, era perigoso eles levar numa sala e expulsar a maldição do passado em Paulo, até voltar lá do ventre de Eva. Porque para mim, biblicamente falando, da cruz para trás para mim é regressão, da cruz para frente para mim é progressão. Agora, quando esse rapaz dá as costas, aí olha, um dia eu estava falando assim na intimidade, que a gente fala assim, e é difícil eu ir assim, acontece de eu ir numa sauna, muito raro, eu não sei quantos anos que eu não vou, às vezes vou num lugar que é um acampamento que tem, me chamam. Aí um dia eu estava lá assim, falei assim: puxa vida, se o apóstolo Paulo entrasse para tomar uma sauna com a gente, e ele passasse lá no roupeiro, tirasse a roupa, enrolasse a toalha, e quando ele virasse assim, e visse lá 4 quarentenas de açoite menos 1, 195, e as varadas, e esse homem disse: eu trago no meu corpo
a marca de Cristo. Ele pagou um preço como obreiro, como missionário desse princípio. E eu creio que obreiro que tem uma chamada, ele precisa realmente fazer como Paulo fez. Quando ele estava numa reunião, tem reunião que tem profecia, né? E um profeta falou: de quem é esse cinto? Naturalmente ele é meu. Ele disse: pois é, propriedade dele, vai ser levado para Jerusalém, vai ser preso, vai sofrer. É uma profecia. Se o profeta está profetizando, se ela não cumprir, ele é o quê? Falso profeta. Agora Paulo não fugiu porque ia sofrer. Na hora que ele disse: eu estou indo, o povo começou a chorar, ele disse: não me constrange, eu não estou preparado somente para sofrer por amor dele, eu estou preparado para morrer, porque em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Aí ele fala: mas se cumpre em mim a minha vocação, meu ministério. Eu creio que esse moço, olhando assim as condições impostas, ele não é minha praia, e deu as costas para Jesus, como muitos têm dado. Agora aqui na continuação, Jesus vira e no verso 23, olhando ao redor, diz aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram dessa sua palavra, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filho, quão difícil é para os que confiam na riqueza. Porque você pode ser rico, pode ser próspero, mas os que põem a sua confiança na riqueza. E ele disse: quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino dos céus. Esse verso de baixo aqui quase fundia a minha cuca no tempo da novo convertido, aprendendo na Bíblia. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha que entrar o rico no reino dos céus. Eu falava: poxa vida, como é que vai passar? Mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o que confia em riqueza entrar no reino do céu. O que quer dizer? É impossível para quem confia no seu braço, na sua fortaleza, nas suas obras, entrar no reino do céu. Mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que ele entrar no reino dos céus. Agora os discípulos que são aprendizes, do 26, eles se admiraram mais, dizendo entre si: quem poderá se salvar? Estão com Jesus já há anos. E 27, porém Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Agora tem um homem lá que gosta de aprender, tem um homem lá que quer crescer, cheio de altos e baixos, cheio de problemas, Jesus trabalhando com ele. E eu chamo ele assim, embora não conheci de perto, Pedrão. Esse cara, ele é feroz em certa situação. Quando Jesus estava andando sobre as águas, mandou ele ir na frente, e Jesus veio andando por cima. Aí um gritou: é o fantasma, outro é outro, é outro, é outro. E Jesus disse: não temas, que sou eu. E ele falou: se és tu, manda-o ir ter contigo sobre as águas. Foi embora. Mas sentindo a força do vento, ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a força do vento e foi afundando.
puxa vida, morei aqui 6 anos. Eu tinha um trauma de 6 anos, eu não aprendi a nadar e afoguei, e não aprendi. Mas um pescador criado ali na beira do mar da Galileia a vida inteira, vocês acham que ele não sabia nadar? Que ele não sabia boiar? Que ele não sabia mergulhar? Eu não, já era um pouco mais doido quando tinha um igarapé, ou um lugar assim mais ou menos, daqui naquela parede tinha espaço, eu não sei nadar. Mas eu venho correndo, meu irmão, mesmo com 108 quilos, e me projeto no ar. E quando eu vou... Mas tem muita gente que pensa que a habilidade dele que vai resolver o problema. Não, Deus não trabalha com habilidade humana. E o homem está lá e gruco, mas nariz empinado. Mas quando ele viu que já estava indo, socorro. Subiu. E não sei se Jesus foi na frente andando, ou se ele foi na frente, Jesus atrás. Mas ainda voltou andando para o barco. E ganhou de troféu de Jesus. Homem de pouca fé. Já tem uma tal de mulher Ciro-Fenícia, que sai da divisa das fronteiras e vem gentílica, gritando: Jesus, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está terrivelmente endemoniada. Você já tem endemoniada, já é ruim, né? E terrivelmente endemoniada. E lá estão os aprendizes, que vai ser os comissionados para ir por todo mundo pregar e ir por todo mundo fazer discípulos diferentes. Vira para Jesus e fala assim: ela vem gritando atrás de nós, ela está nos incomodando, manda ela embora. Sofrimento de uma gentílica, como o judeu passar em Samaria e precisar do favor de samaritano, ele podia morrer. Mas esse paradigma, José Pimenta, que eu estava falando, que é fechado dentro de uma tradição e quebra de paradigma, tem uns que tem que ser pregado, mas Jesus trabalha treinando, corrigindo, ensinando e vendo o que a pessoa como vai se comportar. Aí a mulher escuta os caras, né? Desculpa a expressão meia baixa, mas os seguidores de Jesus, que vão discipular, que vão pregar, não chega para Jesus para fazer uma intercessão. Mestre, poxa, essa mulher veio lá da fronteira da Síria, ela está clamando, mas a tradição é fogo, meus irmãos. Ele disse: despede ela, porque o tempo dos gentios ainda não tinha chegado. E Jesus está fazendo uma coisa que eu ainda pretendo fazer. Estava procurando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu estava no conselho de pastores em Bauru 3 anos atrás, quando deram o relatório que o Brasil estava mais ou menos com 40 milhões de evangélicos. Teve pastor, meu pastor Barrel, que subiu na cadeira dando glória e pulando. Mas tinha outra estatística: 35 milhões de afastados no hall das igrejas.
Entrava pela porta da frente, saía pela porta da cozinha. Aí o coração da gente bate. Eu tenho dito, eu estou missionário, mas se um dia eu voltar e estar pastor, aquela palavra de Jesus, ela entra na contextualização. Estou aprendendo a falar umas palavrinhas diferentes, né? Da nossa vida contemporânea que nós estamos. E se eu voltasse e alguém falar, vão fazer alguma cruzada, vão fazer um trabalho de edificação, vão, mas está na hora de nós procurarmos também as ovelhas desviadas da casa do Senhor, de chorar por esse povo. E naquela hora a mulher vem, escutou aquilo, não foi embora. Você pensou com um crentezinho moderno querer falar com um líder, ou querer falar com uma pessoa, e a pessoa fala, não tem tempo, não é da minha tribo. Mas quando ela ouviu aquele negócio, manda ela embora, ela não foi não. Ela caiu de joelho. Tem misericórdia. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Aí ela conseguiu puxar uma palavra de Jesus. Eu não vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí eu acho que os discípulos pensaram, cochicharam, como às vezes a gente vê uma ripada e cutuca o outro, né? Agora foi legal, quero ver se ela vai aguentar essa. Ele não veio para ela, ele veio, foi para as ovelhas perdidas de Israel. Aí ela grita de novo. Aí Jesus vira para ela e fala, não é lícito pegar pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aquela hora do cachorrinho botar o rabo entre as pernas, né? E se ele tivesse flexibilidade assim, ia falar assim, é isso que é religião aqui para você, estou indo embora. Aquela mulher vira e fala assim, Senhor, tudo bem, eu sou cachorrinho mesmo, sou gentílico, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí pronto, Jesus verdadeiro não aguenta isso. Vai para o relógio do gentio e deixa eu botar uma para dentro. E vira para ela e disse, por causa desta tua palavra, os demônios já saíram da sua filha. Vai em paz. Qual foi o troféu que o Pedro ganhou quando subiu no barco? Homem de pequena fé. E esta mulher, com essa resposta, grande é a tua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na mesma galeria dos dons espirituais, que fala língua estranha, que fala em discernimento, que fala em profecia, que fala em cura divina, que fala em visão, tem lá um dom com duas letras, fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está habilitado para o reino de Deus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, se você crê que Ele existe, aproxima dEle, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora está o Pedro olhando lá,
Desculpa que eu tenho umas expressões meio gozadas, viu? O Mauricinho de Copacabana, entristecido pela chamada de renúncia, as costas para ele. Aí o Pedro levanta: vai, mestre, 3 anos com o senhor aí, ué. Deixamos mulher, deixamos filho, deixaram. Outro dia eu estava pregando num lugar, eu falei assim: aquela chamada para ser pescador de homem, aquele treinamento, foi uns anos sem ir em casa, sem ver mulher, sem ver filho. O Pedro ainda teve uma colher de chá, que quando eles passaram no lugar, alguém deve ter chegado na sinagoga lá e falou: olha, Pedro, sua sogra está com a febre lá lascada. Jesus disse: vamos lá. Eu acho que naquela vez, a única vez, ele deve ter visto a mulher de longe, né? Mas não deu nem para... Não deu. Indo, seguindo as pisadas do mestre, tomando as espadadas do mestre, sendo trabalhado na natureza, no caráter. Pedro fala assim: uai, esse aí vem, o senhor faz uma proposta dele dar os seus bens para os pobres, só oferece para ele um tesouro no céu. É bom negócio. Você já foi empresário, né, Israel? Você era da magistral, né? Era um negócio bom, né, para fazer negócio. Mas o rapaz não viu isso como bom negócio, porque a promessa e a recompensa está no futuro. Tem gente que quer recompensa na terra e através de obras, e o evangelho que está sendo pregado é mais para os outros ficar do que para os outros subir. Com muito amor e respeito, a doutrina da prosperidade moderna, eu não sei, você me desculpa, mas eu já vi pessoas levantar oferta e de eu não aguentar de dizer assim: seu marido é um viciado, se o seu marido está no CTI morrendo, se você der uma oferta de tal, Jesus vai salvar o teu marido. Vai, sem cruz e sem sangue e sem arrependimento, sem derramamento de sangue não tem. E eu olho como é que gente bate palma, como é que gente dá glória, como é que fala aleluia. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Um dia eu estava no lugar que uma convenção, que um chegou lá desse tipo de doutrina num congresso que eu estava e soltou uma. Eu virei assim para os obreiros, falei: vamos lá falar com o líder do ministério. Não tem condição, não fico bobo de ver. Tem gente com essa Bíblia e coa um mosquito e engole camelo. Pedro virou e disse: nós que deixamos tudo. Poxa, eu fico pensando, será que é verdade que Pedro deixou tudo? Deixou. E te seguimos. Aí Jesus virou para ele e disse: aquele que deixa tudo por amor a mim e do evangelho, receberá 100 vezes mais. A proposta agora já é diferente do que por rico. 100 vezes mais casa, 100 vezes mais campo, mais 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais irmãs. Poxa, o negócio é bom. Com perseguições e na vida por vir,
a vida eterna. Sabe que muitos não querem seguir? Porque querem a multiplicação, mas não querem perseguição. E ainda hoje está morrendo os obreiros em lugares aí da igreja perseguida. Eu conheci o irmão André pessoalmente, o contrabandista de Deus. Eu tive na Sibéria, tive em Moscou, e pude fazer até umas gracinhas em Moscou, porque nós fomos na Praça Vermelha, e o Asaf Borba, aquele menino de louvor lá do Rio Grande do Sul, aquele cabra é bom, rapaz. Eu lembrei, torturado por amor a Cristo, torturado por sua fé, fiquei sabendo de quantos que morreram em campo de concentração, mas eu não aguentei de entrar na Praça Vermelha com um vibrão assim e chegar na gurita assim, Oricamalabaxandarabacandarás, vocês mataram, era cortina de ferro, o evangelho não entrava aqui. Falava em português. E o russinho lá com um fuzil, com aquele capacete. E eu e as lá. Fui para a Sibéria. Conheci netos de avós que foram mortos no altar. Eu falei, como é que vai o ministério? Ele disse, o ministério é um pouco assim mais apertado, né? Porque mataram minha avó, outros bisavós, mataram meu avô, mataram meu pai, eu tenho que trabalhar para essa turma toda que subiu. Eu ainda estava com um grupo que nós alugamos um carro, mas tinha um grupo que não tinha carro para ir na neve. 32 graus negativo. Aqueles moços, eu não entendo russo, mas gratidão, louvor e adoração, eu entendo. Eles iam falando línguas, louvando a Deus, intercedendo, ministrando. E nós que deixamos tudo, aquele que deixar tudo por amor a mim e do evangelho receberá 100 vezes mais. Irmãos, eu demorei aí. Eu creio que eu sempre tenho falado, a minha escola aqui de Amazonas, andar com essa turminha da cabeça branca aí foi bom. E para concluir aqui, ainda tem uns minutos bom. Verso 29. Jesus respondendo e disse, em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do evangelho. Eu vou voltar a falar aqui, só para mim dar uma ênfase aqui, que aqui ele fala quem tem deixado. Agora olha, aquele, respondeu Jesus, em verdade vos digo, aquele que tem deixado casa, irmãos ou irmãs, guarda essa palavra, o pai, guarda essa palavra, pai, fala assim, pai, fala outra vez, pai, guarda essa palavra, pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba. Vê o que é que vai faltar aqui, do que ele fala no primeiro, para quem deixou, olha quem que deixou, eu mandei vocês falar, pai, agora ele diz, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães e filhos. Cadê o pai? Você não precisa de ter 100 pai. Você precisa de ter o Pai nosso que estás no céu.
Só um, é ele. Aqui não entra 100. O resto você tem. Quando eu fui para a Itália abrir a casa de recuperação na Sardenha, o pessoal falou comigo assim: o rapaz quer me buscar. Como é que o senhor é? Agora há pouco uma irmã que me viu lá no retiro falou assim: eu pensei que o senhor era um negrão baixinho. Aí eu falei assim: eu vou chegar lá no filme Chino, eu vou de terno branco, gravata vermelha e uma Bíblia na mão. Viajei com $50, deixei Maria como tem que deixar, na fé. E quando eu cheguei assim, que estava assim, já tinha um bando de gente chorando: Fratello mio, meu irmão. E lá eu encontrei a promessa de Deus se cumprindo. Na África eu encontro a promessa de Deus se cumprindo. E um dia, quando eu estava 2 anos trabalhando com a minha filha, que a Maria não podia ir, na fronteira de Portugal, e eu tinha uma folgazinha. Segunda-feira eu pegava o carro, vinha para Lisboa ajudar os atletas de Cristo, tinha jogador da seleção, pregando discipulado. E um dia, um que jogou no Palmeiras, na seleção, ligou para mim e disse: vem mais cedo, que chegou uma carne seca lá de Salvador, uma farinha, nós vamos comer um trem aqui e tal. Eu fui. Aí na hora de descer, aliás, antes disso eu tinha ido com um jogador que me levou. Depois dessa aí eu vou ver se dá para contar. Aí eu estava sozinho, fui lá comer, e ele tinha vindo um jogo na Itália, e falei: não, mas deixa o senhor, que trouxe presente para o senhor. E me deu um capote de camurça muito bonito. Eu estava com um pastor, ele falou: você vê, companheiro, eu vou ter que dar um para ele também, né? E deu. Na outra, eu estive lá, na hora de descer, ele virou para mim e falou: eu e a Ivana, a gente tem pensado, o senhor sai assim, já com uma certa idade, e o senhor não tem nada. E papai começou a falar. Aí na hora de descer ele disse, eu falei: eu tenho, eu não posso falar, porque tem muito invejoso, viu, filho? Se eu falar o que eu tenho, o negócio vai ficar feio. Ele falou: tem mesmo? Aí ele disse: desce aqui que eu vou tirar o carro. Aí tirou um Lança importado, abriu, eu entrei. Falou: pastor, o senhor, fala comigo, o que o senhor tem? Eu falei: eu tenho mais ou menos umas 100 casas. Mas só que a minha família é grande. E carro? Falei: carro, meu irmão, eu tenho carro quase em cada nação que eu vou, tenho um carro, tenho um apartamento. E ficou doido. Falou: como é que funciona isso? Aquele que deixa tudo por a mim e o Evangelho receberá 100 vezes mais, com perseguição. Por isso que falta obreiros. Não querem ser perseguidos, não querem passar prova, não querem pagar o preço. E a palavra dessa noite: nós deixamos tudo por amor a Ti e do Evangelho. Vamos ficar de pé os que puderem. Eu creio que quando Jesus viu aquele rapaz, ele é presciente. Mas olha, um rapaz que guardava os mandamentos. Olha, um rapaz que poderia ter uma oportunidade muito grande
Porque Jesus tinha uns discípulos e apóstolos meio trapalhão. Tomé, incrédulo. Pedro, crente tabogã, sobe e desce. Tiago e João, ele manda ministrar. E vê lá em Samaria se dá para ter uma posada lá. Claro, Jesus botou eles numa fria, porque os judeus não combinam com os samaritanos. Onde é que ele julgou eles? Claro, foram utilizados, mas voltaram igual um penteca daquele violento, né? Mestre, podemos fazer a oração de Elias? A oração de Elias, mas não era aquela de multiplicar o azeite e a farinha da viúva. Ela quer a oração que ele fez para os capitães de 50 que foi buscar ele e disse: Elias, homem de Deus, vem conosco, o rei te manda chamar. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e acaba com vocês. Bata. Veio outra turma. Elias, homem de Deus, o rei mandou buscar. Vamos, vamos, fogo do céu. Aí veio um, olha, tem misericórdia, eu tenho família, eu tenho lar, vamos embora. Ele foi. Orgulho, prepotência, cai. E quando ele falou, podemos fazer oração e pedir fogo do céu, ele perguntou: de que espírito sois? De que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio destruir as almas do homem, ele veio para salvar. Com quem que falou isso? Com Pedro, com João e com Tiago. Aquele moço estava perdendo a maior chance. Eu penso assim, se ele tivesse escolhido, na falta de Judas, ele seria um bom candidato. Mas como eu disse, eu sou, você é, e nós somos resultado da nossa escolha. E a oportunidade passa e você não sabe se ela volta. Ele perdeu a oportunidade. Ontem eu disse: Deus usa o que ele tem na mão. Aquele hino lá que vocês cantaram no princípio, eu vou te contar, vocês queriam me matar com a letra do hino. Tem um sente o rupio, outro uma dor no peito, outro chora, mas só isso não satisfaz. Satisfaz aquilo que nós cantamos ontem à noite aqui. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Vocês cantaram o valor de uma alma. O valor de uma alma. Isso mexe comigo. Eu sei que mexe com muita gente que está esperando a volta de Jesus. Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, porque o amor dele não acaba. Agora o amor do crente pode esfriar. E tem esfriado, porque a mensagem de Jesus é pesada.
Ele disse que é uma geração má, adúltera e perversa. E Ele quer que nós sejamos sal da terra. E disse: vós sois luz do mundo. Ontem eu falei do rapazinho, né? E falei do endemoniado de Gadara. Deixa eu ir com o Senhor. Não, aqui tem trevas, você tem que ser luz aqui. E uma das palavras mais dolorosas de Jesus para mim: se o sal for insípido, ele perde o sabor, e para mais nada vale, e a não ser ser pisado pelos homens. Eu ainda creio, e creio que meu pastor aqui também crê, consagração de vida. Eu creio em santificação, sem a qual eu ainda creio, pastor. E os dias que nós estamos vivendo, é bom para nós que estamos com a vida no altar e procurando estar no altar, mas são dias maus. O fim está vindo, não sei a hora nem o dia. E eu acho muito importante que quando Ele vir, Ele nos encontra servindo, pregando, ensinando. Porque se avisasse que Ele vem amanhã e você acreditasse, era muito em cima para vender casa, para dar oferta para missões, era muito em cima para consagrar, porque está avisado. E a igreja deve estar preparada para quando tocar a trombeta, o meu nome ali está. Eu não sei se ainda canta esse hino, né? Quando tocar a trombeta, o meu nome está, e lá eu estarei. Não tem um hino assim? Os hinos de consagração, de santificação, já é raro. Geração de adoradores, puxa vida, é um tema bonito, né? Geração de adoradores, é lindo esse nome. Amanhã talvez eu vou falar um pouco sobre adoração. Mas quando Jesus saiu e chegou lá na poço de Jacó, o final da palavra, a mulher foi respondendo: tu és um judeu, como é que o judeu só não sabe que não combina com o samaritano? Aí ele deu uma palavra, ele disse o Senhor, aí de judeu mudou para o Senhor. Ele trouxe uma revelação e já passou para profeta. E quando ele disse: vai chamar o seu marido, ela estava ouvindo ele. E ela virou e disse: eu não tenho marido. Ele disse: você falou a verdade. Você já teve um punhado, e esse agora não é seu. Ah, tu és um profeta. Aí foi promovendo Jesus. Ela falou, aí ela abre o coração e disse: os nossos pais adoravam nos montes. Os judeus dizem que em Jerusalém. Jesus falou: olha, a hora é chegada e a hora chegou, que o Pai procura verdadeiros adoradores. Se tem verdadeiro é porque tem falso, que o adorem em espírito e em verdade. Aí ela fala assim: eu sei, quando o Messias que adivinha, ele vai nos falar sobre essas coisas. Aí ele fala para ela e diz: sou eu. O que ela foi buscar no poço?
Água. O que Jesus pediu a ela? Água. Ele diz que aquela quem bebesse tornaria, mas a que ele desse jamais teria sede, fluiria um rio, parece que é um exagero, né? Um rio de água viva. Ela saiu correndo, não saiu correndo? Saiu. E o pote que ela veio buscar água? Levou cheio de água? O que ela fez com o pote? E o que ela falou na cidade? Encontrei um homem que contou, muita sabedoria, um homem que contou toda a minha vida. Aí ela joga a isca: por acaso não será ele o Messias? Semináriozinho, semináriozão. Não sei se foi de meia hora, 1 hora, mas ela traz uma cidade aos pés de Jesus. E os discípulos estavam onde? Comprando alimentos. E quando chega, admirado de estar falando com uma mulher, eu creio que aquele negócio que eles não queriam mesmo encontrar com o samaritano, e ele chega e grita: mestre, vem comer. Jesus está lá agarrado: mestre, vem comer. Aí ele disse: uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. Puxa vida, 3 anos andando com o mestre, comendo peixe assado, com mel, comendo pão, comendo azeitona, comendo berinjela, e o mestre solta um torpedo desse em cima dele. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A minha comida se consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aí a multidão vem, escuta ele um pouco e fala para a mulher: agora nós cremos, não só por aquilo que você falou, que nós vemos e cremos que ele é o Salvador do mundo. E pediu: fica mais uns dias com a gente. E a palavra da salvação, da libertação, da transformação comeu. Nós temos também uma comida para nós comer. É bom aquele tambaqui de costela assado, né? É bom a ventricha de pirarucu com pirão de abacaba que o Luiz fez para mim lá no retiro, que vou te contar. Eu falei que eu gosto daquele trem. É bom. Mas a vontade de Deus está acima dos prazeres. A minha comida, que coisa maravilhosa, se consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vede os campos, não vê que estão maduros? Nessa noite, eu creio que temos muitos evangélicos aqui, pode ter alguma pessoa que teve um alto e baixo, mas aquela de Pedro para mim mexeu comigo, pastor. E nós que deixamos tudo e te seguimos. Aquele que deixa tudo. Também essa da comida também me arrebentou comigo. A minha comida se consiste em fazer a vontade de Deus. Agora, o que é a vontade de Deus? Procura apresentar seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto de inteligência. Não vos conformeis com esse mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Com esse princípio de 12 de Romanos, nós vamos começar a ter uma experiência de 3 degraus. Primeira, qual é a boa? Segundo, qual é a agradável? E terceira, qual é a perfeita vontade dele? A minha comida se consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E amo muito o 8:29 de São João. Aquele que me enviou nunca me deixou sozinho, porque eu faço tudo o que lhe agrada. Eu acho bonito quando a pessoa fala sobre missões, está no coração de Deus, é maravilhoso, né? É bom. Evangelizar, está no coração de Deus, é bom. Fazer discípulo, é bom. Muito bom. Mas quando a gente se rende incondicionalmente, Ele está tratando com o nosso caráter, com a nossa natureza. Mas eu ainda faço evangelismo na África. Eu oro pelos enfermos, tanto lá como aqui. Mas tem uma trombeta tocando. Jesus está voltando. A gente falava muito, Jesus está voltando. Você está preparado? A senhora lembra? O senhor lembra? Jesus está voltando. Você está preparado? E a maior preparação que a igreja tem, consagração, santificação, vida no altar, e comer essa comida, de fazer a vontade dele. Tem muita coisa ainda para fazer, eu sei que ele está voltando. Mas sinceramente, se ele me der a graça, o privilégio, e vocês também, de quando ele vir, nos encontrar semeando ou colhendo. Porque é essa a missão que ele nos deu. E nessa noite eu vou fazer uma oração. Já passei 2 minutos que eu queria parar antes das 9. Lembrando dentro do princípio de Romanos, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Comer da comida que se consiste em fazer a vontade dele e realizar a sua obra. Ter essa, eu não sei se a expressão em português seria muito boa, paixão, né? Pelas almas. Eu desejo que no caminho que vocês estão é uma bênção. Jesus está voltando. A trombeta está tocando. Tem uns que falam que o relógio falta minutos. Eu não sei o dia nem a hora. Mas Deus ainda trabalha com vida no altar. Deus trabalha com consagração de vida. Deus trabalha botando Jesus em primeiro. Hoje é uma inversão de valores nessas doutrinas modernas. Porque a doutrina das bem-aventuranças diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro, e as demais coisas. Infelizmente, tem muitos movimentos que estão buscando as coisas, mas o reino não. Nós vamos orar como ontem. Se você crer que você pode dar um pouco mais através da sua fé para Jesus,
Se você crê que Ele quer te usar mais do que tem usado, eu te convido, sai do seu lugar e vem aqui na frente para nós orarmos um pouquinho. Eu falei que essa igreja aqui, templo, ela tem parte na minha vida, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus obreiros. Nós tivemos experiência tremenda aqui e continuamos a ter. Quando você busca o reino de Deus, pode chegar para frente, o reino de Deus é sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós dormimos num lugar que alguns crentes chamaram de galinheiro, eu descia para cá, às vezes de noite eu ficava aqui no banco. Puxa vida, aqui Deus tratou muito comigo nesse lugar. E uma igreja para mim hospitaleira, eu não tinha onde ficar. A equipe nossa era grande. Contei ontem, não contei? Um dos maiores segredos da nossa vida se chama gratidão. E nós temos que ser gratos ao Senhor. Ações de graça a Deus. Louvar o Senhor em todo tempo. Ainda é tempo de chegar no altar e dizer: Senhor Jesus, eu quero ser usado mais do que eu estou sendo usado. Eu creio nisso. Santificação é separação do homem do mundo para Deus. Eu creio nisso. Unção do Espírito Santo que tira a carga e quebra o jugo. Eu creio nisso. E dá de graça, porque de graça recebemos. Eu creio nisso. Eu posso orar para enfermo, eu posso ungir com óleo. Pastor Israel crê, nós já fizemos isso e fazemos isso. Mas eu creio que nós somos guerreiros de Deus, também da última hora. Nós precisamos de mais ousadia, de mais fé. Eu não sei como está aqui, mas culto no ar livre ainda funciona, evangelismo ainda de casa em casa funciona, intercessão e clamor funciona. E Deus só quer nos usar, mas Ele não violenta o nosso arbítrio. Teve uns que Jesus chamou e outros se ofereceram. Um disse assim: Senhor, me leva contigo, eu quero ir contigo. Ele disse: as aves têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Não fica. Mas aqueles que foram chamados, e você tem um chamado, a senhora tem um chamado, casais têm um chamado, e você pode realmente falar para Deus: eu quero ser um vaso de bênção, eu quero ser um vaso usado. Isaías viveu num palácio, era palaciano, era primo do rei Uzias. O homem morreu, fez falta.
Mas um dia ele deu um grito. Dele ver do capítulo 6 o Senhor assentado no meio dos querubins e serafins. E ele gritou: os meus olhos viram o Senhor e eu vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram a Deus. E desceu. Foi um querubim ou um serafim? Me ajuda aí, quem que desceu? Foi um querubim ou um serafim? Com uma tenaz e uma brasa, e passou nos seus lábios. Ele diz: perdoado foram os seus pecados e purificada a sua iniquidade. E a voz do céu rasgou: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele, quebrado, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Deus, do Senhor é o reino, o poder e a glória. A tua obra não é, ela não foi e não será feita por força nem por violência. A tua obra, ela é feita pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós cremos em consagração de vida, nós cremos em santificação de vida. Nós cremos em conhecer as prioridades de Deus para a nossa conduta, para nosso ministério, que é dele, não é nosso, é dele, mas ele nos deu algo para fazer aqui na terra. E eu espero que cada casal, cada moça, cada professor, cada professora, cada visitante, ou se tem alguém afastado ou desviado, ou alguém mesmo que ainda não entregou a vida para Jesus, eu creio que nós podemos realmente chegar à presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser um vaso de honra, eu quero ser usado pelo teu Espírito, eu quero fazer a tua vontade, eu quero comer dessa comida que muitos ainda não comeram, que é fazer a vontade do Senhor e realizar a sua obra. Enquanto o relógio da meia-noite está chegando, nós queremos estar na brecha. E lembrando de Malaquias 3,18, mais uma vez verei a diferença que há entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio e o justo, e nós estamos levantados pelo Senhor, ungido pelo Senhor, colocado nas mãos do Senhor, porque o mundo precisa de sal, e o mundo precisa de luz. Vós sois a luz do mundo. Tira-nos, muitas vezes nós precisamos de sair de um comodismo. Nós precisamos realmente entrar na presença de Deus e definirmos situações com atitude, mudanças de hábito e atitudes que vão testificar que nós queremos fazer a vontade dele em primeiro lugar. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe as definições de mudança que precisa ser feita. E quando você, ainda pouca gente, talvez nem todos,
Tem aquele reloginho que bate, antigamente tinha o cuco, e ele cantava e você sabia a hora. Mas a hora que ele vem, nós ainda não sabemos, mas ele virá. E nós não queremos preparar para a última hora, nós temos que estar preparados. Quando nós estávamos em Itacoatiara, foi escrita uma frase que o Pimentel passou para mim. O rei está voltando, você está preparado? Que Deus te abençoe. Que as suas vestes sejam brancas, sua cabeça seja ungida, e que não falte o colírio sobre os seus olhos. Glória seja dada o teu nome, Pai. Eu creio que o Senhor pode realmente, através do Espírito Santo, nos mover, nos encher, nos renovar, nos fortalecer, nos encorajar, para que nós possamos, junto com a liderança, fazer aquilo que Jesus ensinou. A minha comida é realizar a obra daquele que me enviou. E completar a sua obra. Tem uma obra para ser completada e está na mão da igreja. Que Deus te abençoe e te encoraje. Que Deus te fortaleça. Que as coisas estejam em segundo lugar e o reino em primeiro. E esse mundo que tem invertido os princípios estabelecidos por Deus, buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Infelizmente, uma proporção muito grande de muitas denominações e de muitas comunidades que estão buscando as coisas. E o reino é colocado em segundo lugar. Pai, nos abençoe. O Senhor trabalha com humildade. O Senhor trabalha com obediência. O Senhor trabalha com submissão. E nós nos rendemos nesta noite. Usa-nos para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Podeis assentar.